Bem-vindo à segunda parte do tutorial do SAGE, do nosso curso de Modelagem Matemática aplicada à Biologia. Meu nome é Flávio, como você já sabe, e vamos retomar então o que nós falamos no último vídeo. Como vocês bem se lembram, nós mencionamos da última vez que o SAGE ele procura, em qualquer cálculo, manter o resultado o mais exato possível, como por exemplo, mantendo um número racional como uma fração, sem reduzi-lo à sua aproximação numérica. Para isso, por debaixo dos panos, o SAGE precisa definir novos tipos que não estão presentes na linguagem Python. Como nós vimos, a linguagem Python é a linguagem padrão utilizada para o SAGE, porém com algumas extensões. Então, se nós definirmos uma variável a, que é uma fração, ou seja, um número racional, 5/3, se nós usamos a função type para descobrir qual é o tipo dessa variável, nós vamos ver que essa variável é do tipo rational. Um anel de racionais, tipo racional. Bem, note aqui, novamente, a ocorrência da sintaxe Python, utilizando-se a tralha, o pound sign como indicador de comentário, e a função type, que também existe no Python. Agora vamos ver uma extensão ainda mais profunda dos novos tipos introduzidos pelo SAGE na linguagem Python para fins do uso na matemática. Vamos olhar alguns exemplos de álgebra e cálculo. Um dos pontos fortes do SAGE é o que a gente chama de computação simbólica. O que quer dizer isso? Computação simbólica significa que o SAGE é capaz de computar com símbolos, sem reduzir seus valores a números ou outros valores, usando regras matemáticas, naturalmente. Vamos ver alguns exemplos. Se nós quisermos construir uma expressão simbólica dentro do contexto do SAGE, nós precisamos primeiro definir as variáveis que nós vamos usar como variáveis simbólicas. A variável x é automaticamente definida como simbólica na inicialização do SAGE, então ela não precisa ser indicada como uma variável simbólica. Mas o y, para o nosso exemplo, precisa. Então nós vamos usar a função var, indicando que todas as variáveis correspondentes à string y vão ser simbólicas, vão ser símbolos, e não apenas variáveis comuns do Python. Então agora nós podemos definir uma expressão z, que é igual a x mais y elevado ao cubo. Então, se nós executarmos essa célula de código, nós obtemos então x mais y igual ao cubo, uma expressão completamente simbólica matemática, não tem qualquer representação numérica, a menos que a gente atribua valores a x e a y. Mesmo assim, nós podemos fazer operações matemáticas sobre essa expressão simbólica da mesma forma que faríamos com lápis e papel. Note que, apesar de não definirmos z como uma variável simbólica, como ela está como uma expressão simbólica x mais y ao cubo está sendo atribuída à variável z, ela é automaticamente definida como uma variável simbólica. E o que é uma variável simbólica, enfim, na tipologia do SAGE? Se nós aplicarmos novamente a função type, veremos que o tipo simbólico é simplesmente um tipo expressão, que é uma subclasse de outras expressões simbólicas. Bom, voltando à nossa variável z, vamos expandi-la. Vamos expandir esse binômio x mais y ao cubo usando o SAGE, função expand. Se nós executarmos essa célula, então nós obtemos que x mais y ao cubo é igual a x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado y mais 3 vezes x vezes y ao quadrado mais y3, como todos nós já sabemos desde os tempos da escola.
E nós sabemos também que, dada uma expressão como essa, nós podemos fazer o caminho de volta, né? Usando a função factor, nós chegamos de volta ao x mais y ao cubo. Então aqui nós já vimos uma pequena fração, um pequeno exemplo da capacidade matemática do Sage, ou seja, da sua capacidade de manipular expressões matemáticas de forma simbólica. Vamos para um outro exemplo. Agora, um pouquinho mais interativo. O que eu quero dizer com interativo? Vamos ver. Eu vou definir y como uma variável simbólica. Novamente, aqui eu não precisaria ter atribuído y a y. A mera declaração de y como uma variável simbólica é suficiente, mas essas duas expressões são equivalentes. Nós definimos agora uma função bem parecida com uma função em Python, incluindo um decorador, aqui denominado interact, e essa função se chama então binômios. Essa função aceita um parâmetro n com a seguinte gama de valores, de 2 a 9, de 1 em 1. Ou seja, n pode assumir valores entre 2 e 9, de 1 em 1. Note que aqui a semântica desse argumento é diferente de uma função típica do Python. Em Python, isso aqui seria uma mera tupla de 3 números inteiros. Para o Sage, isto é interpretado no contexto de uma função interativa como uma faixa de valores, começando em 2, terminando em 9, de 1 em 1 inteiro. Então, essa função vai avaliar o nosso binômio x mais y elevado a n e vai mostrar a sua forma expandida, simplesmente. Vamos avaliar essa célula e ver o que acontece. Bom, nós temos então aqui a nossa faixa de valores para n, que é apresentada aqui como uma barra de deslizamento, né? Então nós podemos escolher o valor de n aqui, n igual a 2, a forma expandida do binômio é x2 mais 2xy mais y2. Se n for igual a 3, eu tenho uma outra expansão, 4, outra e assim por diante. 5, 6, 7, 8 e por fim 9. O limite que nós nos impusemos na definição da função. Note que a cada alteração do valor de n, toda a função é reexecutada com um novo valor para n. Então, é simplesmente a decoração interact no Sage nos permite uma forma interativa, visual, de realizar um cálculo matemático alterando-se um parâmetro que é controlado pelo usuário manualmente. Nós vamos utilizar este tipo de interatividade em vários pontos ao longo do curso para explorar alguns detalhes interessantes de estruturas matemáticas. Vamos tentar algo um pouquinho mais complicado. Vamos definir aqui o nosso z como essa expressão. Avaliamos essa célula, obtemos aqui a fórmula para o z. E vamos, primeiro passo, simplesmente simplificar essa expressão. Isso tudo pode ser feito de forma muito simples, sem trocadilho, usando a função simplify full. Então, o Sage simplifica essa expressão dizendo que essa expressão mais simples é equivalente à anterior. Existem algumas variações da função de simplificação que podem ser utilizadas. No caso, a simplificação apenas usando aspectos de simplificação de frações, a Simplify Rational, nos dá o mesmo resultado da simplificação completa.
mas outras variações de simplificação podem ser utilizadas quando se deseja conduzir melhor e mais especificamente o processo de simplificação de uma expressão complicada. Nós vamos ver outros exemplos ao longo do curso, portanto não cabe aqui aprofundar mais. O SAGE também nos permite resolver equações, né, já que ele consegue fazer operação com símbolos. É muito simples instruir ao SAGE que encontre as soluções de uma equação. Mas lembrando sempre que sempre precisamos informar ao SAGE quais variáveis devem ser tratadas como símbolos ao invés de variáveis comuns. Então aqui nós temos uma variável, x² é igual a -1, vírgula x. Essa vírgula significa que x é a variável para a qual nós queremos encontrar a solução da equação. Nesse caso é bem trivial, porque essa equação tem apenas uma variável, o próprio x. Se nós avaliarmos, então, o SAGE nos diz que, nesse caso, x pode ter como solução para essa equação o valor de -i ou i. Né? Para uma outra equação, agora do segundo grau, bom, a primeira também era do segundo grau, nós encontramos o seguinte par de valores, -2 e -1. A declaração de variáveis simbólicas ela pode ser utilizada para múltiplas variáveis simultaneamente. Então aqui nós vemos a declaração de A, B e C como variáveis simbólicas, de maneira que nós possamos colocar na nossa equação do segundo grau alguns coeficientes. Então, dessa forma nós encontramos uma muito familiar expressão para a solução genérica de um polinômio de segundo grau. E naturalmente, se podemos encontrar a solução de equações, da mesma forma podemos resolver sistemas de equações. Então basta, ao invés de passar apenas uma equação, eu passo uma lista de equações, aqui denotada pelo colchete. Então eu tenho a primeira equação, x mais y igual a 6 e x menos y igual a 4. E eu quero resolver para x e y. Bem, só existe uma solução, x igual a 5 e y igual a 1. Note o uso do sinal de duplo igual para expressar uma igualdade algébrica. Isso também é uma novidade que não existe, que é diferente da sintaxe do duplo igual no Python. Se nós já houvéssemos colocado apenas x mais y, sem o duplo igual, ou sem qualquer igual, na lista de expressões a serem resolvidas, o SAGE iria entender que eu queria dizer x mais y igual a 0. Então, uma outra forma de escrever esse sistema de equações para o SAGE sem o uso do duplo igual seria x mais y menos 6, x menos y menos 4. E daria o mesmo resultado. Mas dessa forma, usando o duplo igual, a gente tem uma construção mais explícita, mais clara, que nós optamos por usar. Isto é tudo para a parte 2 do nosso tutorial de introdução ao SAGE. Obrigado por assistir e não se esqueça de testar você mesmo o que você aprendeu ao longo desse vídeo. Experimente resolver equações, experimente resolver sistemas de equações, use toda a matemática que você sabe para explorar o potencial do SAGE. Qualquer dúvida, mande-me um comentário. Eu vou tentar responder o mais rápido possível as suas dúvidas.